Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Miriane Mendonça e hoje eu sou professora da classe de primários. Vamos estudar um pouco mais da vida de Jesus. Paz do Senhor, meus amados, chegamos já na lição de número 10, que traz como título Jesus veio salvar quem está perdido. A classe de primários é uma classe que abrange a faixa etária de 7 a 8 anos. E nesse trimestre, você que está chegando agora, professor, nós estamos estudando, conhecendo um pouco mais sobre a vida de Jesus. Nossa lição de hoje tem texto base, Lucas capítulo 19, do 1 ao 10. Como sempre, a nossa escola dominical, a nossa pré-aula tem o apoio do Instituto Tecnológico de Educação Cristã, o ITEC, com o apoio da ADC Kids e a Escola Bíblica Dominical do Campo de Criciúma. Ponto central. Jesus veio ao mundo para salvar-nos, ou seja, Jesus veio para salvar a todos. Jesus veio ao mundo para nos salvar, ou seja, não escolheu nenhum nem o outro, mas para salvar a todos aqueles que realmente entendam que Ele é o Salvador. Professor, é muito importante você frisar o ponto central com o seu aluno e mostrando a importância que é esta lição, de ensinar que Jesus veio para salvar a todos aqueles que o aceitarem como Salvador. Memória em ação. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Também coloquei dentro da memória em ação, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Aparentemente parece ser o mesmo versículo, mas tem uma conotação diferenciada. Buscar e salvar. Também trouxe 2 modelos para você também estar trabalhando com seus alunos. Jesus veio salvar quem está perdido. E aí você pode estar colocando a pergunta: quem está perdido? De que forma podemos nos perder? E aí você já começa a aula com uma ótima pergunta: será que todos estão perdidos? Então há um caminho, há uma solução. E aí, novamente, eu trouxe uma outra referência, uma revista mais atualizada que diz: Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Ou seja, estava perdido, não está mais, no momento que nós encontramos Jesus. Então, sim, eu trouxe 4 referências diferenciadas, bíblicas, para você poder trabalhar dentro da memoriação. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, o que está perdido e quem pode estar perdido. Continuando, momento do hino. E hoje nós vamos cantar com uma musiquinha muito legal da tia Elaine de Jesus. Muito bom essa música, muito temática para o tema de hoje, que hoje vamos falar sobre Zaqueu. Jesus veio salvar, e que encontrou a salvação foi Zaqueu. Então a música diz assim: Zaqueu, Zaqueu, desce que eu quero te ver. Zaqueu, Zaqueu, quero falar com você. Jesus entrou em Jericó e muita gente também havia um homem chamado Zaqueu, que ganhava muito bem. Ele não era um homem bom. Dinheiro ele roubava. E por causa da multidão ele não via nada. Zaqueu subiu em uma árvore para poder ver. E logo que Jesus passou, o milagre aconteceu. Zaqueu prometeu a Jesus que iria devolver a todo mundo que roubou e não ia mais fazer. Jesus foi à casa de Zaqueu e logo lhe perdoou, e aos pobres 2 vezes mais ele devolveu. Você está vendo hoje o nosso cenário? Então aqui hoje nós trouxemos a árvore do amor. Então Zaqueu está em cima da árvore e é uma árvore do amor, porque através desta árvore ele pôde ver Jesus, embora Jesus já tinha visto ele, Então assim, é uma música muito legal. Você pode estar trabalhando, trazendo uma árvore para estar trabalhando essa temática. Quem será que subiu na árvore? Por que Zaqueu subiu na árvore? Por que ele tinha que estar na árvore? E aí você pode estar trabalhando e cantando este hino que vai fixar um pouco mais da história de hoje. Como sempre, trouxemos o nosso momento de pintar. Então eu trouxe Zaqueu em cima da árvore, trouxe pinte somente onde aparecem os pontinhos e descubra quem subiu na árvore para ver Jesus. E logo você vai ver o nome de Zaqueu. Aí ali está Zaqueu,
né, enumere a sequência. De acordo com a história, Zaqueu estava na árvore, encontrou Jesus e modificou, devolveu tudo aquilo que ele tinha. E uma casa, onde disse, quem crê em Jesus, confessar com a sua boca, né, e falar a verdade, orar, Jesus entra na casa. Então, Jesus entrou na casa de Zaqueu. E vamos para a dinâmica. A dinâmica de hoje é muito interessante. Você pode estar trabalhando, professor, os versículos da qual eu coloquei ali na memória em ação, mas de uma forma diferenciada, para poder fixar. Então, hoje a nossa dinâmica é trabalhando com o versículo. Faça um debate sobre o versículo e divide-o em 4 e deixe que os alunos participem quanto às perguntas feitas. Ou seja, eu dividi o versículo assim: o Filho do Homem, depois, quem está perdido, veio buscar e salvar. E, por final, o livro da onde se encontra, Lucas, capítulo 19, 10. Quem é o Filho do Homem? Então, as crianças vão poder dizer, Jesus é o Filho do Homem, porque ele veio buscar e salvar. E aí eles vão poder dizer, porque ele tinha salvação e desceu do céu. E aí você pode estar comentando um pouco mais sobre o porquê que Jesus veio salvar, para restituir o laço que havia se rompido entre o homem e Deus. De que forma ele pode nos salvar? Quando eu confessar que somente Ele é o caminho, que Ele é o Filho de Deus que veio resgatar eu e você que somos pecadores. Quem está perdido? O homem estava perdido. No momento que nós pecamos, a Bíblia nos diz que o pecado faz separação do homem com Deus. De que forma alguém pode se perder? No momento que peca, no momento que se separa da obediência com Deus. Então você pode estar fazendo essas perguntas e deixar eles falarem quem é Jesus, de que forma Jesus veio para nos salvar, de que forma nós podemos encontrar salvação, quem está perdido, o que faz o homem se perder. E aí a gente chega no objetivo, fazer com que os alunos compreendam que Jesus veio do céu por amor. E aí a gente está falando de João 13,16, para resgatar a união do homem com Deus, e que precisamos nos arrepender dos nossos erros, ou seja, que é o nosso pecado. Se não houver arrependimento, não tem como a gente encontrar Jesus. Que nos afastam de Deus. E mostrar, professor, que somente em Jesus podemos ter a salvação, que Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Zaqueu encontrou a salvação, porque encontrou Jesus. Essa é a nossa dinâmica de hoje. A decoração da sala, eu fiz uma árvore, botei o Zaqueu e botei 2 tipos de coração. Aquele coração que está em pecado, que é um coração cinza, e um coração grato, que recebeu o perdão de todos os pecados. E isso só através da adoração e aceitação de Jesus, nosso único caminho. Chegamos no momento da história, explorando a história. A história de hoje fala de uma certa vez Jesus entrou numa cidade chamada Jericó. E lá começou a falar muito do seu amor. E todos eram contagiados pela sabedoria e a graça que havia em Jesus. E Jesus começou a manifestar o seu grande poder. E o seu poder era de curar, libertar muitos que estavam cativos, oprimidos, e libertar a todos aqueles que encontravam Jesus e o reconheciam como Filho de Deus. E essa história foi chegando, esses sinais e maravilhas, até um certo homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um coletor de impostos, ele cobrava muito mais, e muitas pessoas não gostavam dele, porque ele extorquia. O que é extorquir? Ele cobrava muito mais do que era correto. E por isso, muitas pessoas o repreendiam, o indesejavam, não queriam estar perto de Zaqueu. Tinham raiva e ódio de Zaqueu. Mas Zaqueu, ao escutar que existia um homem que perdoava pecados, que transformava a sua vida, ele resolveu conhecer. Ele ouviu falar de Jesus. E como ele era muito pequeno e a multidão não tinha como deixar ele se aproximar ou ver Jesus, ele teve uma ideia. Ele subiu numa árvore e Jesus, que era maravilhoso, e um dos atributos dele, que era a onisciência, conhecia todas as coisas, conhecia o coração e a mente de Zaqueu. E observou Zaqueu em cima da árvore. E Jesus chegou próximo daquela árvore e disse: Zaqueu, desce,
que hoje me convém entrar na tua casa. E Jesus, no mesmo instante que Zaqueu desceu, Jesus foi e ele entrou na casa de Zaqueu. E Zaqueu se arrependeu de todos os seus pecados e disse para Jesus que a partir daquele dia ele ia modificar e quem lhe tinha roubado ele ia devolver e nunca mais ia praticar os delitos que ele estava praticando, porque agora ele tinha salvação, ele tinha Jesus na sua vida. E muitos condenaram, mas Jesus olhou para Zaqueu e disse que ele veio salvar o que havia se perdido. Zaqueu tinha se perdido no pecado e em Jesus encontrou a salvação. O que nós aprendemos na lição de hoje? A lição de hoje veio falar que Jesus veio salvar quem está perdido. Essa é a lição 10, professor. O que estamos aprendendo hoje? Primeiro, precisamos anunciar as boas novas através dos nossos testemunhos. Zaqueu quis conhecer a Jesus por ouvir que ele fazia sinais e maravilhas no meio do povo e tratava a todos com muito respeito, ou seja, precisamos falar. Professor, diga para o seu aluno que ele precisa falar o que Jesus tem feito na vida dele, o que Jesus tem feito, maravilhas e sinais, tem salvado, e aí ele vai poder dizer através de suas atitudes, do seu testemunho, que Jesus pode todas as coisas. E contagiar as outras pessoas, os seus colegas, seus parentes, seus vizinhos, que ainda não têm Jesus. Depois, o que aprendemos na lição? Que Jesus sabia onde estava Zaqueu e que esse desejava em seu coração. Porque Jesus é onisciente, ele sabe exatamente onde estamos e aonde vamos, e principalmente o que se passa em nosso coração, na nossa mente e tudo o que precisamos. Jesus é maravilhoso, ele conhece, ele sonda. A Bíblia nos diz que ele nos conhece antes mesmo da gente se formar no ventre materno, antes de ter alguma forma física. Jesus já nos conhece, professor. É importante você se alientar aos seus alunos e dizer para eles que Jesus conhece o que eles estão precisando, que Jesus sabe das suas necessidades. Antes mesmo que eles falem, Jesus já sonda o coração e esquadrilha a mente. E aonde eles querem que eles estejam, Jesus está ali presente. Que Jesus tem prazer de entrar e ficar na nossa casa. Zaqueu recebeu Jesus com alegria, pois ele sabia que ele era a solução para todos os seus problemas. Não existe a solução em outros lugares. Só Jesus é a solução. Por isso que Zaqueu o recebeu com muita alegria. Zaqueu recebeu Jesus com um grande privilégio de ter agora a solução dos seus problemas resolvido. Professor, é muito importante você dizer para as crianças que quando Jesus entra na nossa vida, na nossa casa, todos os problemas são solucionados, porque em Jesus nós temos a solução. Em quarto, Jesus veio para salvar todos que o recebem. A salvação está em Jesus. Não está contida numa classe social, racial ou intelectual. Não precisa você ter faculdade de estudo para ter a salvação. Mas para quem abre o seu coração, como Zaqueu abriu, e reconhece que é pecador e recebe Jesus como Salvador, ou seja, a salvação está em reconhecer que nós somos pecadores, somos falhos e que precisamos da misericórdia de Jesus. Você, professor, nesse momento, deve perguntar para as crianças quem aqui ainda não aceitou, que ainda não confessou Jesus como Salvador. Segure na mão dessas crianças e fale com elas e diga que elas são agora o melhor. Elas precisam confessar Jesus como Salvador. E nesse momento você deve segurar na mão das suas crianças em momento de silêncio. Feche os seus olhos e peça para elas confessarem: Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, modifica a minha vida, a minha família e a minha história. E por fim, quem entrega o seu coração a Jesus é transformado. Zaqueu se arrependeu e modificou o seu comportamento, e tudo que o afastava de Jesus, ele deixou de fazer. Agora que nós já temos Jesus, tudo que nos afasta de Jesus não devemos fazer, porque Jesus é a solução de todos os nossos problemas. Amém? Essa foi a aula de hoje.
Espero que você tenha gostado, professor, e principalmente que possa fazer esse momento de adoração com as crianças e depois ter aceito. Vamos cantar um corinho. Agora Jesus entrou na minha vida. Nova criatura eu sou. Muito obrigada. Que Deus abençoe sua aula. Que Deus te dê sabedoria e graça. E que você possa trazer grandes testemunhos para o dia de hoje. E que a sua aula seja repleta da presença gloriosa de Jesus. Muito obrigada. Curta tudo que eu falei e tudo que eu apresentei. Está lá no nosso Google Drive. Curta e compartilhe.